Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Um bom dia para você. Uma boa tarde, uma boa noite. É muito bom ter você aqui. Que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel e estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar sobre a verdade sobre a morte. E nós vamos compreender um pouco mais sobre esse assunto. Eu convido a você a assistir todo esse vídeo. E se você gostar desse vídeo, se inscreva aí embaixo no botãozinho e também dê aí o seu gostei. Para nós entrarmos no assunto, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Aonde você está aí, curve sua fronte e vamos conversar com o Senhor Deus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai. Abençoe, Senhor, essa pessoa que vai estudar a Bíblia comigo. Cuide dela de uma maneira toda especial. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre a verdade sobre a morte. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e que possamos entender o que o Senhor tem para nós hoje. Perdoa as faltas, perdoa os erros. Nós te agradecemos pelas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas. E a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto. E aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. Então perceba aqui que nós temos aqui algumas teses, né? A pessoa morre, alguns têm esse pensamento. As pessoas morrem, elas vão direto para o céu. As pessoas boas, né? As pessoas más, elas morrem, elas vão para o inferno. Mas o que a palavra de Deus diz referente a esse assunto, né? Será que isso é verdade? Eu convido você, estou com minha Bíblia aqui na mão, convido você também a estar com a sua, que nós vamos precisar dela para nós podermos folhear, né? E vermos realmente o que diz a palavra de Deus. O primeiro texto está no livro de Gênesis, o capítulo é o capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, e o verso é o verso 7. A pergunta que nós temos aqui é o seguinte: que material Deus usou para criar o homem? Né? Gênesis 2, verso 7. E nos fala o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, qual foi o material que Deus usou para criar o homem? Aqui nós já vimos no início, né, que Deus usou o pó da terra. Perceba que Deus criou então um boneco de barro e esse boneco não tinha vida. Então Deus agora usa o barro, não é isso? Só que Deus usou algo mais. O que foi que Deus usou algo mais? O boneco não tinha vida, né? Estava imóvel. E agora Deus faz algo surpreendente. Deus coloca o fôlego de vida dentro do boneco, sopra, né, no nariz o fôlego de vida dentro do boneco. O que é interessante é que aqui nós temos a junção de dois materiais, né? Nós temos a junção do barro, né, mais a junção do fôlego de vida, que é igual à alma vivente, não é isso? Ou seja, ser humano. Então, tem um fato que é interessante, que o texto diz o seguinte, olha, no finalzinho do texto diz assim:
E o homem passou a ser alma vivente. Nós não temos uma alma, o texto não diz isso. O texto fala que nós somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma dentro de nós, mas nós somos uma alma, ou seja, nós somos um ser vivo. Você entende? Como a Bíblia se refere à alma? Já que nós tocamos nesse ponto, né? Que nós não temos uma alma, mas nós somos uma alma viva. Como a Bíblia se refere? Ezequiel, o livro de Ezequiel, o capítulo 18, verso 4. Aqui diz o seguinte, Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Perceba que o texto aqui ele está falando de pessoas, né? Está falando do Filho, está falando do Pai, não é isso? Pessoas vivas. Por que o texto está se referindo a pessoas vivas? Como eu entendo que é pessoas vivas? Porque no finalzinho do texto ele diz assim, a alma que pecar morrerá. Então aqui está falando sobre indivíduos, não é isso? Que ainda não morreu. Então a alma do Pai, ou seja, né, o Pai, alma viva, o Filho, me pertencem. Quer ver outro texto para nós compararmos? Gênesis 46, e o verso é o verso 27. 46, verso 27. E aqui nos diz o seguinte: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então aqui já não traz mais a palavra almas, mas traz a palavra pessoas, né? Um outro texto para nós compararmos é Deuteronômio, capítulo 10, e o verso é o verso 22. 10, 22, nos diz o seguinte: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Esse texto aqui, ele está fazendo uma alusão ao texto que nós lemos de Gênesis 46, verso 27, né? Quando Jacó, pai de José, desce ao Egito com 70 pessoas. Mas o texto aqui ele já traz de uma maneira diferente. Ele diz bem assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Você entende que aqui quando se fala de almas se refere a pessoas? Então todos os 3 textos que nós lemos, ele se refere a pessoas vivas, né? Então, todas as almas são minhas, portanto, alma significa pessoa viva. O que acontece com a pessoa, né, a alma vivente, quando ela morre? Vamos descobrir na palavra de Deus? Gênesis 3, verso 19. Gênesis 3, e o verso é o verso 19. Estou com minha Bíblia aqui aberta e convido você também a folhear a sua para nós acompanharmos junto. Gênesis 3, 19 nos diz o seguinte: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás, né? Então o texto aqui está dizendo o seguinte, né? O corpo volta a ser pó. Se quando Deus criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra, e o homem quando morre, então, ele volta para o pó. Mas um outro texto nos diz o seguinte, Eclesiastes, eu convido você a ir ao livro de Eclesiastes, e o capítulo é o capítulo 12. Estou com minha Bíblia aberta,
convido você a fazer a mesma coisa. Eclesiastes 12, verso 7. E o texto nos diz o seguinte, 12, 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, aqui nós temos novamente um outro processo. Nós já vimos que o pó volta à terra, não é isso? O corpo volta à terra, porque foi formado do pó da terra. Mas aqui o espírito, ou em outras traduções, o fôlego, o ar, né? Ele volta para quem? Ele volta para Deus. Então, o que é esse espírito? O que é esse fôlego? É isso aqui, ó. Né? Então, esse fôlego, o que acontece quando a pessoa morre? Esse fôlego, né, ele volta para Deus, porque Deus o deu, né? Então, Deus toma esse fôlego de volta. Esse fôlego, ele pertence a Deus. Então, o corpo volta ao pó e o fôlego volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, diz o seguinte. Vamos lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Interessante que o verso 6 nos diz o seguinte: amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então aqui o texto nos fala claramente, né, que o morto, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Ele está descansando na sepultura. Ele não tem mais amor, ele não tem mais ódio, né? Ele não sabe o que se passa, né, debaixo do sol. O texto é claro em dizer bem assim, a memória já no esquecimento. Então, algumas pessoas dizem que quando uma pessoa morre, que a pessoa vem visitar a sua família, né? Ali está com as pessoas que ela ama. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Aqui diz claramente que a memória já no esquecimento. Tem um outro texto que eu gostaria de lhe mostrar aqui, só para nós termos a compreensão do que está falando, que os mortos não sabem de coisa nenhuma. O texto diz assim, veja só, no livro de Jó, o capítulo 7 e o verso 9, diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então está falando aqui de uma pessoa que quando ela morre, né, ela não volta mais à sua casa, não torna mais a subir. Né? O texto é claro em dizer bem assim, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. A pessoa está morta, ela está na sepultura, não tem memória, não tem mais amor, não tem mais ódio, não tem mais conhecimento de nada. Ela está descansando na sepultura, está dormindo na sepultura. Então, para onde a pessoa vai, alma vivente após a morte? Ela está no céu? Não, a Bíblia não diz isso. Ela está no inferno? Também não, a Bíblia não diz isso. Onde ela está então? Na sepultura. Tenha isso em mente, ela está na sepultura. Não existe vida após morte. Isso não é verdade. Quando a pessoa morre, uma alma não sai do corpo. Isso não é verdade. O que sai do corpo é o fôlego. O fôlego que Deus deu. Isso sai do corpo. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece.
mas Satanás e seus anjos disfarçados. Querem ver? 1 Coríntios, o capítulo é o capítulo 11. Primeiro não, 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso é o verso 13. E o texto nos diz o seguinte: porque os tais falsos apóstolos, 2 Coríntios 11, e o verso é o verso 13, nos diz assim: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformam-se em apóstolos de Cristo. O verso 14: e não de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Perceba que aqui o texto diz que Satanás ele tem o poder de se transformar em anjo de luz. E você acha que ele não tem o poder de se transformar em alguém talvez que você conheça e já morreu? E ele vem disfarçado, dizendo que essa pessoa, e talvez dizendo como é que é o céu, talvez dizendo que esteja bem no lugar que ele está. O inimigo ele tem esse poder. Então, os mortos não voltam, como nós vimos. E se aparecer alguém para você dizendo que é aquela pessoa que morreu, não é. A Bíblia deixa claro dizer que não é essa pessoa, né? O inimigo não deseja que você entenda que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos, né? O morto não pode se arrepender. O morto não pode tomar decisões. Nós só podemos tomar decisão quando nós estamos vivos. E o inimigo não quer que você entenda isso. Vamos lá. Já que algumas pessoas pregam que as pessoas morrem, né, e a alma sai do corpo, é como se nós pregássemos então que o homem é imortal. Não é isso? Se eu disser que existe vida após morte, então eu estou dizendo que o homem é imortal. Mas a Bíblia diz que só existe um ser que é imortal. E quem é esse ser que é imortal? 1 Timóteo, o capítulo é o capítulo 6, e o verso é o verso 18, que diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, perdão, é o verso 16. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Né? Então, quem é esse ser que o texto está se referindo? É o Senhor Deus, né? Ele, né, é o único que possui a imortalidade, né? Homem nenhum viu, né? E homem nenhum é capaz de ver. A ele pertence a imortalidade. Sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? Perceba que Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou. É tanto que nós não aceitamos a morte. Quando alguém morre muito próximo de nós, nós sentimos, nós choramos, nós sofremos, não é mesmo? Nós não aceitamos a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós somos feitos para viver eternamente. Mas quando Deus nos criou, quando Deus criou os nossos primeiros pais, Ele colocou uma condição para que pudessem viver eternamente, né? E nós vamos descobrir qual foi essa condição. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 2, versos 16 e 17. E o texto nos diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual foi a condição que Deus então impôs, né? A condição que Deus impôs foi que o homem viesse lhe obedecer. Obediência.
Essa foi a condição. Deus falou bem assim, olha, desse fruto não comerás. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas aqui, o texto aqui está falando sobre a questão da obediência. E o homem desobedeceu a Deus, né? Como nós sabemos. O que o pecado ocasionou ao ser humano, né? O que o pecado fez com o ser humano. Romanos 5, verso 12, nos diz o seguinte. Romanos 5, verso 12. Romanos fica no livro do Novo Testamento. E depois aí vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e depois Romanos. Aqui nos diz o seguinte, veja só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qual foi a consequência do pecado, né? O pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Então nós herdamos uma herança maldita dos nossos pais, Adão e Eva. E qual foi essa herança maldita? Com o pecado dos nossos pais, né? Esse pecado passou a todos os homens, e é claro que com o pecado veio a morte. Veio a morte. Em Romanos 6, 23, o texto nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Se nossos pais não tivessem desobedecido a Deus, se eles fossem obedientes a Deus, não tivessem comido do fruto, né, da árvore que estava no meio do jardim, eu e você hoje nós não estaríamos passando pela dor e pelo sofrimento, né, que vem do pecado. Não estaríamos. Mas vamos seguir. Como Jesus considerou a morte, né? Vamos ver na palavra de Deus como Jesus considerou a morte. João, capítulo 11, do 11 ao 14, nos diz o seguinte: isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Então, como Jesus considera a morte, né? Jesus considera a morte, e aqui a Bíblia diz, né, que a morte é um sono, né, um sono profundo, né? A pessoa está dormindo, a pessoa está descansando. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Nós vamos para o livro de Tessalonicenses, o capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, e o verso é o verso 16, que nos diz o seguinte, 4:16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus, né? Até a segunda volta de Jesus. Então perceba algo interessante aqui para nós. Perceba que se nós dissermos que uma pessoa morre e ela é boa e ela vai para o céu, se nós dissermos que uma pessoa ela é má e ela morre e ela vai para o céu, precisaria Jesus voltar então para ressuscitar os mortos? Me responda aí.
Perceba que se isso fosse verdade, não precisaria Jesus voltar para ressuscitar os mortos. No livro de João também nos diz o seguinte, João capítulo 5 e o verso é o verso 29, nos diz assim, 28 e 29. Veja só o que diz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então perceba aqui que está falando sobre os mortos que um dia irão ressuscitar, né? Os que praticaram o bem para a vida, os que praticaram o mal para o juízo ou destruição. Você entende? Então não existe esse negócio de a pessoa morrer, ela vai para o céu, ela vai para o inferno, não. A Bíblia não diz isso. Você não vai achar isso. Aqui está dizendo que a pessoa está descansando na sepultura, né? Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? O texto diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, e o verso é o verso 51 ao 53. A pergunta é, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Essa primeira ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. A segunda é para a morte eterna, como nós vimos no livro de João, né? Aqui diz assim, veja só. Capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 51, e nos diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, né? Então perceba aqui, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Essa ressurreição agora que Jesus virá. Receberão a imortalidade perdida, né? Os que os nossos pais perderam lá, né, no Éden, nós vamos receber de volta, nós vamos ter de volta. No abrir e fechar de olhos, nós vamos ter um corpo transformado, né? Um corpo que o pecado não terá mais poder sobre esse corpo. Nós teremos um corpo glorificado, como o corpo de Cristo Jesus. Que bom que você ficou até aqui, o final desse estudo. Eu peço que Deus possa lhe abençoar. Espero que você tenha compreendido esse assunto, né? E que tenha compreendido um pouco mais, né, o que acontece quando a pessoa ela morre. Eu lhe agradeço por você ter chegado até aqui e convido você a finalizarmos com a oração. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse assunto. Obrigado por descobrirmos que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu ou para o inferno. Mas descobrimos que realmente o que acontece é que o fôlego deixa o corpo e o pó volta ao pó e o fôlego volta a ti que o deu. Isso é a verdade. Não existe nada mais do que isso. E que os mortos estão descansando na sepultura até a tua segunda vinda, ou para receberem a recompensa da vida eterna, ou para receber a recompensa da morte eterna. Obrigado por esse momento que aqui estive com essa pessoa estudando a tua palavra. Que o Senhor possa abrir a mente dela, abrir o coração dela e que ela possa compreender esse assunto. Fica conosco nesse dia, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus e até mais uma próxima.